Oi, eu sou o Gabriel, tô aqui para mostrar para vocês como que o Flamengo ganhou do Tolima de 7-1. Tô aqui para fazer uma análise mais detalhada, então vamos logo aqui pro SofaScore, né? O Flamengo começou assim num 4-4-2 losango, né? Que também pode ser lido do jeito que tá aqui no SofaScore, aqui um 4-3-1-2, né? Que são três meio-campos que a gente convenciona chamar de volante, um meia avançado, um meia ofensivo e dois atacantes, né? A gente vai vir aqui, vai descer aqui nas estatísticas e aconteceu algo muito interessante. O Flamengo acertou mais da metade, ele fez mais da metade dos gols em relação às finalizações no gol. Ele fez 13 finalizações no gol, né? E acertou 7 gols, né? Fez 7 gols, isso aí já é mais da metade e é uma estatística muito boa de assertividade, né? O Flamengo teve muita precisão nos chutes ao gol. O Flamengo fez mais faltas, né? Teve mais cartões, mas isso também evidencia algo que até o próprio Dorival Júnior falou na coletiva, que é a intensidade do Flamengo, é a questão de marcar alto, de marcar forte, fazer pressão no campo de ataque, né? Sobre isso, a gente também pode ver aqui os desarmes. O Flamengo teve 18 desarmes, né? Marcou muito no campo de ataque. O Tolima pode até ter interceptado mais, pode até ter cortado mais, só que foi no campo de defesa, né? A posse de bola do Tolima foi mais atrás, foi bem mais no campo de defesa. Tanto que o Tolima trocou mais passes, o Tolima trabalhou mais a bola, mas era aquela posse de bola mais atrás, né? Aquela posse de bola onde o time fica somente atrás, aquela posse de bola estéreo, né? Que chamam. E sem efetividade, né? Não tinha o controle do jogo. O Flamengo teve o controle do jogo, acredito eu, a partir dos volantes, né? A partir desses três meio-campos aqui. A gente pode ver aqui o João Gomes. O João Gomes teve 32 passes, né, que ele tentou. Então ele colocou muito a bola para correr, ele cortou muito a bola, teve interceptações, fez desarmes, né? O Thiago Maia a mesma coisa, ele fez desarmes, fez interceptações, uma interceptação, inclusive os números são bem parecidos. Ele toca mais na bola, ele dá mais passe, porque isso é comum de um volante, né? De quem fica mais atrás, geralmente toca mais na bola e troca mais passes. O que me chamou a atenção desses três, de fato, foi o Everton Ribeiro. Porque o Everton Ribeiro não estava acostumado a jogar nessa posição e jogou muito bem. Jogou muito bem no jogo do Santos e no jogo do Tolima, né? Ele fez 3 desarmes, né? E sofreu só um drible. Defensivamente, isso é muito bom se a gente for pensar que o Everton Ribeiro era um meia ofensivo. O Everton Ribeiro como meia ofensivo não deveria ter essas características. E ele tem essas características de voltar, de se entregar, de marcar, que é muito bom para quem joga nessa função nova que ele está desempenhando. Vamos logo aqui no tabuleiro tático, né? No tabuleiro tático aconteceu mais ou menos isso daqui. O Everton Ribeiro ia para frente, ia para trás e dava esse espaço e esse respiro necessário para o Rodinei subir. O Rodinei subia conforme o Everton Ribeiro assinalava para ele. O Everton Ribeiro dava um sinal corporal, né? Alguma indicação de que aquilo ali ia estar seguro, de que essa região aqui ia estar segura. Eu vou até puxar ele um pouquinho mais para cá, o Rodinei mais para cá, e fazer isso aqui. Essa região aqui, ela foi defendida pelos dois, né? Tanto pelo Rodinei quanto pelo Everton Ribeiro. Porém, quando o Everton Ribeiro já se sentia dominante dessa região, ele dava espaço para o Rodinei atacar. O Rodinei atacou muito. O Rodinei atacou demais. Então vamos voltar aqui pro SofaScore e a gente vê aqui que o Rodinei ele tem 7.8 de média. Isso é muito alto para um lateral. E o mapa de calor do Rodinei
é um mapa de calor muito avançado. É basicamente um mapa de calor de um ala ou de um meia direito. Porque ele trabalhou muito na parte ofensiva. Ele tanto deu vários cruzamentos, ou tanto deu vários passes, né? São 3 passes, 3 passes decisivos. São 2 cruzamentos no total, onde ele acertou que um virou uma assistência, né? Ele criou 2 grandes chances. Então, para acontecer isso, para o Rodinei obter essa nota, teve que acontecer esse trabalho defensivo aqui, aonde eu estou marcando para vocês, aqui do Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro teve que se sentir dominante dessa região, teve que se sentir dominante desse quadrante, desse quadrado onde eu marquei, que era para poder dar essa sustentação defensiva. O outro cara que deu essa sustentação defensiva pro Rodinei, que eu até vou mudar aqui, foi o Felipe Luiz, que não foi o Ayrton Lucas, né, que jogou no caso, que estava errado. O Felipe Luiz, ele ficava um pouquinho mais aqui fechado, tanto que o que acontecia nesse quadrado não era recíproco em relação ao quadrado do outro lado, né, em relação aos 2 jogadores do outro lado. O Felipe Luiz, ele fazia essa função mais de recompor, e o João Gomes se mandava. O João Gomes por vezes chutou, por vezes aparecia na frente. Ele aparecia tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, porque o Felipe Luiz dava essa liberdade para ele, né? Ele dava essa liberdade e fazia com que o time pudesse girar a partir dali do meio campo e da troca de passe com esses meios. Mas o que me chamou mais atenção foi essa inteligência do Everton Ribeiro na hora de saber quando ele tinha que ficar para liberar o Rodinei, e esse diálogo deles dois, né? O Everton Ribeiro soube muito bem jogar nessa função desse meia mais recuado. Ele ainda é um meia, mas é um meia recuado. É um meia que fica aqui na mesma altura do João Gomes, né? Então não é mais aquela função que ele costumava fazer, e nessa função eu acredito que para essa altura da carreira dele, ele consegue fazer ela muito melhor. Ele consegue dar uma leitura pro meio campo refinada, e ao mesmo tempo ele consegue desempenhar o papel defensivo muito bem. Agora a gente vem falar aqui dos jogadores da frente, né? Os jogadores da frente, eles tiveram uma movimentação muito intensa. Eu vou pegar aqui o mapa de calor do Gabigol, vocês vão ver. O Gabigol, ele não ficou só de um lado, ele ficou tanto de um lado quanto do outro, quanto no centro. Ele pode ter ficado um pouquinho mais no lado direito, tá um pouquinho mais acentuado aqui do lado direito, mas ele também foi pro lado esquerdo e ficou no meio. O Pedro, a mesma coisa. O Pedro, ele ficou fora da área, ele fez esse pivô, mas ele, como vocês podem ver, ele circula o campo todo. O De Arrascaeta, não preciso nem dizer, ele tá bem marcado dos dois lados. Então essa movimentação do ataque propiciou as oportunidades criadas, né? Tanto que o primeiro gol do Pedro, e essa assistência aqui que tá marcada aqui do Arrascaeta, é uma jogada dessa. O Pedro sai, o Pedro volta, ele faz esse trabalho de meia, de enxergar o jogo de trás. Ele coloca a bola no pé do Arrascaeta aqui na direita. O Arrascaeta puxa a marcação aqui, onde está essa marcação aqui, onde está bem marcado aqui no lado direito, aqui na ponta da área, né? E ele coloca a bola no pé do Pedro. O Pedro, ele sai pro Arrascaeta saber que ele tem que receber a bola naquele lugar. O Arrascaeta puxa a marcação, segura a bola, consegue esconder a bola muito bem, e quando o Pedro faz o facão, o Arrascaeta já sabe o que tem que fazer, coloca a bola nele e ele faz o gol. O Pedro, inclusive, estava numa noite muito inspirada. Os jogadores foram começando a perceber isso com o passar do tempo, né? O Pedro, ele fez o maior jogo da carreira dele, sem dúvidas, e
E aqui é um dado curioso até, né? Sem acertar um drible, né? Ele tentou 2 dribles e não acertou nenhum, né? Ele fez 4 gols, deu 1 assistência. Ele ganhou um duelo aéreo, que foi o gol que o Rodinei deu passo para ele, que eu falei mais cedo. Ele fez faltas, ele fez interceptações, que é algo que também o Dorival falou na coletiva. O Dorival disse que os jogadores vão ter que... Esses 3 da frente vão ter que trabalhar muito bem a questão da pressão, vão ter que pressionar muito bem os adversários. E além dessas obrigações do Pedro, ele foi mais solidário, né? Ele foi mais solidário do que a gente imagina no atacante, mas o Pedro já costuma fazer isso. O Pedro já dá várias assistências. Naquele jogo que teve uma formação muito parecida contra o América Mineiro, ele deu uma assistência para o Gabigol. Então, o Pedro é um atacante que consegue entender muito bem o seu entorno, né? Então vamos voltar aqui pro tabuleiro e tentar mostrar para vocês aqui melhor como foi essa movimentação. Por exemplo, no primeiro gol, eles estavam aqui mais à frente, né? Então o que aconteceu? O Gabigol fez esse movimento de ir para a área e se tornar uma referência. O Pedro percebeu, foi buscar o rebote. Quando o Pedro já estava com a bola no pé, eu vou colocar a bola no pé dele aqui, ele voltou e o Arrascaeta abriu. Porque cada um tem que cobrir um espaço ali. Então o Pedro estava cobrindo esse espaço da esquerda para o meio, o Arrascaeta estava na direita e o Gabigol estava lá segurando os zagueiros dentro da área. Então o Pedro, vendo que o Arrascaeta estava pedindo a bola, ele tocou e já passou aqui. Porque na hora que o Arrascaeta recebeu a bola, vieram 2 jogadores do Tolima em cima dele, né? Vou colocar aqui 2 jogadores do Tolima em cima do Arrasca. Na hora que o Pedro faz o facão, o Arrascaeta já entende, toca a bola, o Pedro bate daqui e faz o gol. Então essa movimentação desses 3, ela foi providencial para a criação de oportunidade. Para além disso, teve o mérito, né? O mérito deles todos defensivo, que foi essa marcação alta. Por vezes o Pedro marcava pela esquerda, por vezes era o Arrasca que marcava pela esquerda, por vezes era o Gabigol que marcava pela esquerda, mas sempre existia essa linha alta. Sempre acontecia do time marcar mais ou menos a essa altura aqui do campo. O time roubava a bola, o time se postava dessa maneira e roubava a bola bem aqui, mais ou menos. Entre a grande área do adversário e o círculo central. Então, a linha intermediária do defensivo do adversário, o time marcava muito e assim conseguia roubar as bolas, propiciando as chances, as oportunidades serem mais claras do que o normal, porque sempre pegava o adversário acuado, sempre pegava o adversário de calça curta e com mais gente com superioridade numérica para poder fazer essas tabelas e essa movimentação, como eu falei para vocês aqui, dei o exemplo para vocês aqui apenas do primeiro gol, né? Do primeiro gol do Pedro. Então parece que essa marcação tá encaixada, parece que o Dorival achou o esquema, achou esse 4-4-2 losango aqui, né? Que eu vou mostrar para vocês. E por vezes ele é um 4-4-2 losango assim, quando ataca, né? Só que o futebol é dinâmico, né? Então a última coisa aqui que eu vou explicar para vocês é o seguinte: se ele roubar a bola nessa estrutura aqui, ele vai ser um 4-4-2 losango. Mas se o Arrascaeta decidir pressionar mais à frente, vai virar um 4-3-3. Então muitas vezes a gente não pode falar de esquemas engessados,
Porque o esquema, ele é mais uma base para os jogadores seguirem dentro do campo, e as suas características, as suas funções vão decidir o que vai acontecer a partir dali. Portanto, marcar alto com esses três está sendo muito efetivo dessa maneira, né? Porque teoricamente seria assim, seria um 4-4-2 losango, mas como o Arrascaeta ele sabe pressionar, ele sabe a hora de dar o bote, ele sobe e vira mais um 4-4-3-3, uma árvore de Natal, como queiram chamar. Então são algumas variações que o Dorival pode fazer. Contra o próprio Santos, ele fez um 4-3-3, né? No caso, o Pedro já estava no meio. O Vitinho fez o papel aqui do Arrascaeta e no lugar do Gabi estava o Marinho. O que também pode ser uma alternativa, porque não muda a questão de como o time marca, né? Eu vou até fazer um vídeo de como vai ficar o time com os reforços, de como eu acredito que vai ficar. E aí vocês dizem que se vocês gostaram dessa análise, se ficou faltando alguma coisa, né? Mas eu acredito que eu consegui falar de tudo. O vídeo ficou bem grande. E é isso aí. Obrigado. Desculpa a voz tá um pouco fanha, porque eu ainda tô voltando da Covid. Mas é isso aí. Valeu. Até a próxima.